Irmãs, quero compartilhar com vocês uma palavra nessa tarde, depois do nosso propósito de oração. O Senhor me deu uma palavra e eu gostaria de meditar com as irmãs. Eu não... geralmente, assim, a gente abre uma palavra que a gente já tem estudado, né, sobre algum tema, alguma coisa assim, olha, eu lembrei daquele tema, desse assunto aqui, então tá escrito naquele livro, tal, mas dessa vez não foi assim. Eu ainda estava ajoelhada e aí eu abri a Bíblia, eu não faço isso de abrir aleatoriamente, né, mas hoje foi assim, e é assim que Deus quer nessa tarde, então é assim que será. E veio a palavra em Jeremias 33, irmãs, e deixa eu compartilhar com vocês. Jeremias 33, eu vou ler do primeiro versículo até o 7, e depois eu vou explicar. Jeremias 33, do versículo 1 até o 7 eu vou ler, porque é um capítulo bem extenso. E aí eu vou ler. E veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre a casa desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os tabernáculos e a espada. Eles entraram e pelejaram contra os caldeus, mas para que os encham de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porque eu escondi o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde, cura, e os sararei, e lhe manifestarei a abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e o edificarei como no princípio. Irmãs, vocês conhecem a história quando Israel foi entregue na mão dos caldeus, porque Deus se irou com Israel, porque Israel havia transgredido. Não foi somente Judá, foi toda Israel que havia pecado. Os sacerdotes, os profetas, e Deus estava irado a ponto de dizer que tinha virado mesmo o rosto para eles e permitido, né? E Deus havia dado uma ordem, olha, todos saiam da cidade e se entreguem como despojos, né, de guerra, porque se vocês ficarem na cidade, vocês serão mortos. E quando você lê uns versículos anteriores, fala até de peste, irmãs, que a cidade seria tomada de uma peste, né? Então Deus dá uma ordem, fala para que eles saíssem da cidade, se entregassem, porque aqueles que ficassem seriam mortos a fio da espada ou pela peste. E os cadáveres seriam muitos. Olha isso, irmãs. Porque aquilo era a mão de Deus mesmo, permitindo, porque eles transgrediram o nome do Senhor, porque o Senhor veio para Israel. E Israel, todas as vezes, quando se fica vulnerável, nega
e vai num ciclo negando Deus, depois Deus permite alguma coisa e aí ele vai e se reconcilia e Deus dá paz, Deus dá saúde. Irmãs, eu quero dizer que nós estamos exatamente nesse tempo. A história aqui é muito antiga, mas olha, quando eu olho para a palavra, parece que eu estou lendo o jornal de hoje, irmãs, parece que eu estou lendo agora. Irmãs, eu estava comentando com a minha cunhada hoje pela manhã, porque ela me informou a respeito da morte do nosso amigo César. E chorando, e ontem ela havia me mandado uma mensagem: Keila, ora, Keila, ora. Sim, Fernanda, nós estamos orando. Deus está no controle de todas as coisas, tal. Então, pela manhã, ela me mandou a mensagem. E ela me perguntava, Cunha, ela me chama de Cunha. A Fernanda é a minha cunhada, a irmã do Gleidson, né? Então, tudo que acontece, quando ela tá muito em desespero lá, ela me chama, né? Pede para eu orar com ela, tal. E tem sido assim. E aí ela me questionou pela manhã e disse: até quando, Cunha, vai essa situação? E eu queria ter outra resposta, irmãs, para ela, mas eu tive a resposta assim: olha, Fê, até quando o Todo-Poderoso quiser, essa situação vai. Até quando ele determinou para que essa situação se acabe, para que tenha um basta. Nós estamos vendo todos os dias, pessoas crentes e não crentes, pessoas jovens, velhos, crianças, sendo tombadas aí por esse vírus, que é também permissão de Deus, porque se ele não permitisse, simplesmente poderia qualquer cientista da China ou de qualquer lugar fazer qualquer coisa, intentar criar uma arma, mas não conseguiria atingir se o Senhor não quisesse, mas ele permitiu tudo isso. A iniquidade foi tão grande que ele permitiu. E não tem para onde correr. É só ele guardando quando ele quer guardar. Mas aí Jeremias estava nessa situação, vendo tantos cadáveres, tanta coisa, tanta gente morta pelo fio da espada, porque foi o que Deus havia dito que ia acontecer. E aí vem a palavra e fala assim, olha, e veio a palavra do Senhor a segunda vez, estando ele ainda no pátio. Assim diz o Senhor, que fez isto. Olha isso, irmãs. Medita comigo. Deus fez isso. Ele permitiu tudo isso. Mas ele diz assim para Jeremias, clama a mim. Clama a mim que eu vou te responder, Jeremias. E tem mais, Jeremias. Eu vou anunciar para você o que você ainda não sabe. São coisas grandes, Jeremias, e são coisas firmes, coisas que, ou seja, aquilo que Deus fala, nada pode quebrar, nada pode invalidar, porque a palavra do Senhor é firme. Deus estava dizendo assim, para Jeremias, olha, o que eu determinar daqui em diante, ninguém vai invalidar, porque são coisas firmes, porque é a minha voz, é a minha palavra e é o meu braço. E falando para Jeremias, eu vou te responder coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. E aí vem a palavra dizendo, olha, eis que eu farei vir sobre eles cura. O versículo 6 diz isso, eis que eu farei vir sobre eles saúde e cura, e eu os sararei, e eu manifestarei abundância de paz. Irmãs, é tudo que a gente precisa hoje, meu Deus, está inserido nessa palavra aqui em Jeremias 33, irmãs. Toma posse dessa palavra. Em nome de Jesus, eu vou tomar posse dessa palavra. Só Deus sabe hoje como eu entrei na presença dele nesse quarto aqui. Mas veio a palavra do Senhor dizendo, olha, Keila, eu ainda tenho coisas a revelar. Clama a mim. E eu vou responder, e são coisas firmes e grandes, que você não sabe, Keila. Que ninguém sabe, que governador não sabe, que presidente não sabe, que médicos não sabem. Porque, na verdade, ninguém mais sabe de nada, mas o Senhor que comanda o universo, que comanda as nossas vidas, Ele sabe.
e as coisas firmes que vêm dele, que ninguém pode invalidar, é para a igreja, é para quem clama. Jeremias está no pátio, aterrorizado ainda, vendo a mão de Deus se levantando com fúria. E aí a segunda vez Deus fala: ei, Jeremias, me clama, que eu vou falar com você agora. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar cura, eu vou sarar, e eu vou dar paz, e eu vou restabelecer de novo. Então, irmã, sabe o que eu entendo? Na palavra que o Senhor me deu hoje, graças a Deus que Ele me deu essa palavra, porque eu estava tão aflita hoje, tão aflita. Hoje, depois dessa, toda vez que a gente tem a notícia que morreu alguém próximo de nós, a gente fica arrasado. A minha vontade de falar: Gleidson, não sai de casa, não sai, fica aqui, fica aqui. Mas eu não posso fazer isso porque as minhas filhas precisam comer. A minha família precisa ser sustentada, as contas vai chegar e a gente não tem como pagar. Mas a minha vontade é de falar: não sai, fica aqui. Mas só que tem que sair, né? E aí eu falei: Senhor, aí eu falei: deixa eu chamar minhas irmãs, vamos entrar em guerra. Hoje eu tô de folga, eu vou entrar em guerra, eu vou entrar nesse quarto, eu vou orar. E eu sei que a resposta do Senhor vem. Hoje a gente não sabe nada do que pode acontecer amanhã, sabe? Os médicos não sabem, os hospitais já estão lotados, não tem mais o que fazer. Mas veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo: clama a mim, clama a mim. Só Deus pode nos tirar dessa situação, irmãs. A soberania ainda está na mão do Senhor e nós não podemos esquecer disso. A igreja precisa se levantar, a igreja precisa se posicionar, orando, clamando. Clame, clame. Clamar é implorar. Olha, eu estou clamando ao Senhor. Clama a mim que eu vou te responder, Jeremias. Jeremias, você está vendo um monte de cadáver, né? A cidade está desolada, assolada. Mas clama a mim que eu vou te responder. E tem mais, tem coisas que eu vou falar para você que você ainda não ouviu da boca de ninguém. Ou seja, coisas inéditas que o Senhor ainda pode fazer por mim, irmãs, pela minha casa, por você, irmã, por todas vocês que fizeram pedido de oração nesse grupo, por todas vocês que têm algum familiar que esteja entubado, que esteja nessa condição, ou que esteja em algum tipo de vulnerabilidade, que não seja essa doença. Porque eu tenho percebido que o inimigo tem tombado as famílias e às vezes não é nem por Covid, irmãs. O inimigo tá, sabe, trabalhando com muita rapidez porque ele sabe que a última hora já está chegando e que ele já está condenado. Então a nossa função é se arrepender dos nossos pecados, é confessar o nome de Jesus, é se levantar como igreja e clamar, clamar, clamar até que o Senhor dos altos céus venha e nos responda. Mas a palavra do Senhor para mim nessa tarde, para você, é que Ele vai curar e que Ele vai sarar a nossa casa, a nossa família, e que Ele vai ainda nos dar paz. Nos dá paz. O versículo 7 diz: e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. Irmãs, quem é o Israel de Deus, irmãs? Nós somos o Israel de Deus. O versículo 7 diz: e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Irmãs, no versículo anterior diz assim: e lhe manifestarei abundância de paz, abundância de paz. Então, irmãs, em nome de Jesus, eu desafio vocês a continuarem clamando. Vamos continuar clamando. Todos os dias que a gente levantar, vamos entrar em propósito. Quando vocês estiverem em casa, mesmo com seus afazeres, deixa tudo aí. Se você não estiver trabalhando fora, porque quando nós estamos trabalhando é muito difícil. A gente tem que cumprir a nossa obrigação, a nossa carga horária, enfim. Mas se estivermos em casa, deixa um pouquinho lá. Ó, eu já fiz um monte de coisa lá embaixo. Lavei janela, fiz o almoço e subi correndo. Falei pra Camille: acaba de fazer o resto aqui, que eu tô subindo, que eu tenho um compromisso lá com as irmãs. E nós estamos aqui, eu tô aqui no quarto e nós estamos em guerra, vamos continuar. O Senhor vai nos dar vitória. Clama a mim. A palavra do Senhor é: clama a mim e responder-te-ei. Ainda há resposta para nós. A igreja tem que fazer a diferença nesse momento. Ainda há resposta.
porque eu creio que ainda há coisas que o Senhor ainda pode fazer através de nós. Ele pode anunciar coisas tão grandes que ninguém sabe, que a humanidade ainda não conheceu, que os médicos ainda podem ficar contrariados, irmãs. Eu tenho visto vídeos da igreja se manifestando na frente dos hospitais, clamando, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e coisas firmes que vocês ainda não sabem. Vem coisas, pode ser que venha coisas que ninguém saiba, que nenhum cientista saiba, e que o Senhor, através de nós, pode revelar nas nações, porque sabe o que a Bíblia diz? Que quando chegasse os últimos tempos, todo joelho se dobraria e toda língua confessaria que o nome de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãs, isso pode acontecer, e é através de mim e através de você. Clama, não desista de clamar, não deixe o medo tomar conta de você. Todas as vezes que eu fico aflita, o caminho é descer na oração e clamar para o Deus que é poderoso. Então, irmãs, vamos continuar. O Senhor vai revelar na sua casa, na minha casa, coisas grandes que eu nunca pude nem imaginar e coisas tão firmes, que ninguém pode invalidar. Ninguém, irmãs, porque as coisas dos que o Senhor faz, ninguém pode desfazer. Em nome de Jesus, irmãs, recebe essa palavra, multiplique essa palavra. A palavra é para nós, vamos tomar posse dessa palavra. O registro aqui foi de Jeremias. É uma história de Israel antiguíssima, mas é tão atual quanto hoje. O Senhor permitiu por conta da ira dele, de tanto pecado, mas a misericórdia do Senhor pode abraçar nossa vida, nossa nação, e os joelhos podem se dobrar confessando que Jesus é o Senhor, mas a igreja precisa clamar e se posicionar. Tá bom, minhas queridas? Que essa palavra, que o Espírito Santo invada a tua casa, que você tome posse dessa palavra com muita autoridade hoje, clamando ao Senhor, porque só Ele pode fazer todas as coisas. Ele ainda é Deus e Ele ainda está no comando das nossas vidas. Em nome de Jesus, minhas queridas, fiquem na paz, vamos continuar orando. Tá bom, minhas queridas? Um beijo.